Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo vamos falar sobre a SAF, né? Ontem tivemos ali a apresentação por parte da 777 ao Conselho do Vasco da proposta, né? Da intenção ali de compra de 70% do Vasco da Gama. Alguns pontos do contrato foram divulgados, a maior parte do contrato não foi divulgada, né? O que está causando aí uma grande polêmica entre conselheiros. Isso já foi parar até na Alerj, né? Que é a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre saída de jogadores, né? 2 jogadores estão deixando o Vasco. Um já deixou oficialmente, já tem um novo destino, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro por outro clube, e o outro está indo para a Série A por empréstimo. Então, a gente vai falar sobre isso também. Amanhã tem Vasco e Criciúma. O Vasco já viajou para Santa Catarina e viajou desfalcado. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixa aquele like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, a sua inscrição também é muito importante. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo perguntando se você tem o OneFootball no seu celular. Se você não tem, para tudo que você está fazendo agora e vem aqui, ó, na descrição desse vídeo que tem o link do OneFootball. Lá no OneFootball você pode acompanhar gratuitamente a tabela da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro, classificação, próximos jogos. Assim que termina as partidas, você tem os melhores momentos em alta definição na tela do seu celular para você acompanhar, e tem transmissão de futebol ao vivo também no OneFootball. Vários campeonatos o OneFootball tem um direito de transmissão. Para você baixar gratuitamente, o link está aqui na descrição do vídeo e tem também o QR Code que apareceu agora na sua tela. É só você apontar a sua câmera e baixar completamente de graça. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando sobre jogadores que estão deixando o Vasco. Ontem o Vasco informou de forma oficial que o meia Isaac está assinando o seu vínculo de rescisão com o clube e vai vestir a camisa de uma outra equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. O Isaac, que chegou por empréstimo do Grêmio, né, no início da temporada, não foi ali muito aproveitado. Ele até teve algumas chances no Campeonato Carioca, mas não conseguiu, né? Quando entrou não conseguiu performar, acabou perdendo espaço e agora vai assinar a sua rescisão e vai para outro clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele é um jogador que veio de empréstimo do Grêmio, né? Então o Vasco está devolvendo ele, está terminando, né, esse vínculo de empréstimo, ele está sendo devolvido ao Grêmio e o Grêmio vai emprestar o jogador para o Guarani. A informação que vem do Rio Grande do Sul, da Rádio Pachola, é essa, que após ter terminado o seu vínculo de empréstimo com o Vasco e retornado ao Grêmio, o Grêmio está repassando esse jogador ao Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Isaac, que pouco vestiu a camisa do Vasco, não veste mais, né? Não é mais, oficialmente, não é mais jogador do Vasco da Gama. E outro jogador que está muito próximo de deixar o Vasco é o meia MT. O Goiás está negociando com o Vasco a contratação de MT de 21 anos. As negociações estão acontecendo e o jogador deve fechar por empréstimo lá no Goiás. As conversas já estão avançadas e o fato do MT não ter sido nem relacionado, né, para o jogo contra o Criciúma, e ele até treinou durante a semana, né, estava ali na relação, deixou aí o fato ainda mais curioso. Então o destino do MT deve ser o Goiás, que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. As partes estão otimistas em relação ao negócio e tudo deve ser finalizado aí em breve. As informações são do Globoesporte.com. O MT foi adquirido em definitivo pelo Vasco no ano passado e tem contrato com o Gigante da Colina até 2024. Importante lembrar que no fim do ano passado o MT estava na mira do Atlético Paranaense, né? E as coisas acabaram não acontecendo. Então o jogador está indo para o Goiás, está em fase final aí de negociação entre Vasco e Goiás para esse empréstimo ser sacramentado. Acho que vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o Vasco. O MT realmente não tem espaço aqui, está meio até sem clima, né? A torcida pega muito no pé dele, principalmente pela temporada do ano passado, onde ele parecia que ele não se dedicava
o suficiente, né? Deslumbrou um pouquinho talvez. Então é bom para o MT respirar outros ares, quem sabe recuperar ali o seu futebol, recuperar a confiança e retornar ao Vasco em outro momento. Importante lembrar que o Vasco fez um investimento no MT, né? O Vasco pagou pelo MT. Então o Vasco tem que recuperar esse dinheiro. É torcer para o MT fazer uma boa temporada, né, lá no Goiás, e aí se despertar também interesse de outro clube, o Vasco finalizar uma negociação e recuperar o dinheiro investido. Afinal, o Vasco comprou o MT do Volta Redonda. Nas próximas horas aí, o MT deve ser confirmado como reforço do Goiás por empréstimo. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar do jogo de amanhã. O Vasco encara o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. Partida muito difícil, né? O Criciúma é o 5º colocado, tá ali sonhando com uma vaga entre os 4 primeiros. É o primeiro time fora ali, né, da zona de classificação. Então é importante o Vasco vencer para aumentar também a sua distância para o 5º colocado. A delegação do Vasco já está em Santa Catarina, né? O Vasco embarcou ontem à noite e chegou ontem à noite em Florianópolis. O Vasco não está em Criciúma, não. O Vasco pegou um voo para Florianópolis, treina hoje no CT do Figueirense e depois parte rumo a Criciúma, né, cidade onde a partida será realizada. O Vasco terá 4 desfalques para esse jogo. Edmar e Gabriel Peck, que estão suspensos, e Nenê e Gabriel Dias, que estão lesionados. Nenê e Gabriel Dias não viajaram, né, para a cidade de Florianópolis, estão confirmados aí como desfalques para esse jogo. A expectativa é que o Nenê, para o jogo contra o Sampaio Corrêa, o Nenê tenha condições de jogo. Aliás, as informações que temos é que o Nenê até teria condição de jogar contra o Criciúma, mas a comissão técnica e o departamento médico decidiu preservar o jogador nessa partida, porque tem todo um restante do campeonato, o Nenê é muito importante e vai preparar ele melhor para o jogo contra o Sampaio Corrêa no próximo final de semana. Então, para o próximo jogo, o Nenê não preocupa. Para esse jogo, o Nenê está fora. A situação do Gabriel Dias é um pouco mais complicada e ele deve demorar um pouco mais para voltar. Então, Vasco desfalcado amanhã contra o Criciúma. Bom, mudando o assunto, agora a gente fala aqui sobre SAF, sobre a proposta da 777. Ontem foi apresentado ali no Conselho do Vasco para os conselheiros e também para sócios, para torcedores. Afinal de contas, teve transmissão da Vasco TV. Enfim, ontem foi apresentado ali alguns pontos do contrato da 777. O contrato não foi todo divulgado, né? Apenas alguns pontos importantes foram divulgados ali para conselheiros e também para sócios e torcedores na Vasco TV. Você pode acompanhar um resumo de como foi essa apresentação no vídeo anterior aqui do canal. Tá aparecendo o card aqui para você acompanhar, ou você vai aqui no canal ver o último vídeo, é um resumão ali de tudo que foi apresentado ontem pela 777. Mas isso ainda está causando polêmica, né? Porque muita gente quer ver o contrato completo, quer ver todas as páginas, quer saber tudo que está no contrato e não só as partes que foram divulgadas. Porém, o contrato tem cláusulas de confidencialidade, né, que não podem ser divulgadas. E é exatamente isso que está causando polêmica. Inclusive, uma comissão da Alerj, que é a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, entrou na justiça para que o Vasco mostre na íntegra os contratos com a 777. E aqui a matéria diz o seguinte, que a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj entrou com uma ação na justiça na quinta-feira na tentativa de obrigar o Vasco a mostrar completamente os contratos firmados com a 777, que está perto aí de fechar esse acordo para adquirir 70% da SAF vascaína. Nessa ação, a comissão exige a disponibilização de cópias dos contratos a consumidores e torcedores e pede para que a justiça impeça o clube de seguir com o seu rito interno de aprovação. Essa ação foi distribuída para a terceira vara empresarial. A ação ainda pede que o Vasco seja multado caso não mostre os contratos e solicita que nenhuma votação referente à venda da SAF aconteça antes que os sócios e conselheiros tenham acesso aos documentos. O Vasco informa que ainda não foi notificado dessa ação. Enfim, essa com certeza é a maior reclamação, né, por parte de conselheiros, por parte da oposição e por parte até de pessoas da situação também. O fato de o contrato não estar totalmente disponível, né? Não está 100% ali disponível para todo mundo ver. Isso está causando aí bastante polêmica e agora essa ação também querendo obrigar
a 777 e o Vasco, né, a diretoria do Vasco, a mostrarem os contratos. Bom, confesso que isso é uma coisa que me incomoda também. Acho que o contrato deveria estar ali à disposição para todo mundo que é sócio ter a oportunidade de ver, analisar e dar a sua opinião. Se, beleza, são 1000 páginas. Se o sócio não quiser ler, olhar as mil páginas, isso aí é problema do sócio, né? Ele vai lá, olha um resumo, olha a parte que ele quiser e dá o seu voto. Mas acho que o Vasco e a 777 deveriam sim, né, colocar ali o contrato à mostra. Afinal de contas, é uma venda muito importante. A venda do Vasco é a paixão de milhões, né? Então deveria sim, o sócio, os conselheiros, todo mundo ter a oportunidade de ver o contrato. Confesso que essas cláusulas, né, confidenciais me incomodam um pouco também. Mas é aquilo, né? Eu não entendo de justiça, não sou advogado, não entendo desse mundo empresarial. Provavelmente deve ser normal, né, em negociações assim, ter essas cláusulas, etc e tal. Estou dando aqui só a minha visão como torcedor, que também queria ver, né, mais detalhes desse contrato. Mas é isso. O rito, por enquanto, segue. A votação deve acontecer aí no final desse mês, no dia 30. E ontem, né, teve essa apresentação aí, um resumo, a gente pode dizer assim, da proposta da 777. E você pode acompanhar esse resumo no vídeo anterior aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!